Qual deve ser a posição do PRB na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2012? O partido hoje está na oposição ao governo do estado e na base do prefeito da capital, Márcio Lacerda. Conversa comigo o deputado Carlos Henrique. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Deputado, como é que o partido está se articulando para as eleições, não só de Belo Horizonte, mas de Minas? Muito bem. Nós agora, em nível nacional, temos uma nova coordenação política, né, e que foi nomeado recentemente como presidente do partido, o doutor Marcos Pereira, em substituição ao atual deputado federal Vitor Paulo. E há uma determinação, por conta dessa nova diretoria do Partido Nacional, de lançarmos candidatos nas principais cidades do país. E, naturalmente, Minas... Seriam as capitais? Essas interiores também, as principais cidades do interior. Então, há uma movimentação e uma articulação para que o PRB possa se apresentar para a sociedade e mostrar os seus pensamentos, o que ele tem enquanto projeto político para essas diversas cidades que compõem o cenário nacional. Já clareou em alguma cidade como é que vai ser? A articulação já está mais adiantada em alguma cidade? Hoje nós temos 9 prefeitos. O PRB tem 9 prefeitos e 100 vereadores. Não sei precisar o número de vice-prefeitos. Mas a nossa ideia é de ampliarmos e muito o número de prefeitos do PRB em Minas. Eu cito como foco principal a articulação do deputado federal George Hilton, que se coloca como candidato na cidade de Contagem. E essa candidatura dele já tem chamado a atenção do governo do estado no sentido de possibilitar uma possível articulação que envolva Contagem com o deputado George Hilton. Então ele está se colocando, tem conversado muito com as lideranças da cidade, na tentativa de viabilizar o nome dele como candidato. Belo Horizonte já tem um nome? O deputado estadual Gilberto Abramo, ele se coloca à disposição do partido. E se ele ver que o partido vê nele essa condição, ele já se colocou à disposição para disputar a prefeitura aqui em BH. É o que eu te falei, partido para ser grande, partido para crescer, ele precisa se apresentar nas candidaturas majoritárias, né? E o PRB, ele quer sair dessa posição de partido pequeno ou nanico, né? É um partido jovem, é um partido recém-criado, um partido que teve como principal figura o vice-presidente Zé de Alencar, e nós, na ausência do Zé de Alencar, nós temos que continuar divulgando os pensamentos do Zé de Alencar, a história do Zé de Alencar. Então o PRB precisa pegar esse privilégio que nós tivemos em tê-lo como vice-presidente da República, eleito junto com Lula pelo PRB. Então o PRB, o partido mais jovem do país na época, teve nada mais, nada menos como vice-presidente da República o seu principal expoente. Com a morte dele, houve alguma, digamos, perda interna para o partido, perda política? Essa pergunta fazem. E agora o que seria do PRB com a ausência do Zé de Alencar, que ele que nos conduzia, ele era a pessoa que nós tínhamos como maior referência nos problemas internos, nas articulações políticas, nós sempre recorríamos ao Zé de Alencar para que ele pudesse nos orientar. Ele era a nossa bússola, ele era realmente a nossa âncora partidária. Essa articulação e essa determinação da Executiva Nacional de Partidos em termos candidatos nas principais cidades faz parte disso, de nós não estarmos muito, e não podemos mais, estar mais atrelados ao Zé de Alencar. Nós temos que agora ter uma vida própria, nós temos que ter uma identidade partidária, não só mais uma identidade da pessoa física Zé de Alencar. Então, o partido estava muito dependente desse personalismo. Desse personalismo Zé de Alencar, que para a gente foi uma honra, foi um orgulho muito grande, um privilégio que qualquer partido gostaria de ter esse privilégio que nós tivemos. Agora, sobre as posições hoje do PRB, né? Hoje o PRB está na oposição ao governo do estado. Sim. Não é isso? Isso.
está dentro do bloco Minas Sem Censura. Exatamente. O bloco tem mostrado uma atuação bastante aguerrida, um tom bastante crítico em relação ao governo, em relação ao PSDB, ao senador Aécio Neves e tal. O PRB está confortável dentro do bloco? Houve, ano passado, aí uma dúvida se o PRB ficaria na aliança, né, que era a aliança em torno de Hélio Costa. Isso. E, enfim, como é que está hoje? Nós tivemos no primeiro momento, o desejo do PRB inicialmente era local, o PRB de Minas era caminhar numa coligação com o governador Anastasia. Esse era o desejo dos integrantes do partido em Minas. Infelizmente, até por uma pressão do próprio, um pedido do Zé de Alencar, ele solicitou à executiva nacional do partido que fizesse uma intervenção em Minas, porque a posição do PRB local era uma posição muito firme, de uma aliança com o governador. Então, houve uma intervenção, nesse momento, da executiva nacional de nós aliarmos, então, na candidatura do Hélio Costa. Então, foi uma postura imposta pela executiva e que nós, infelizmente, naquele momento, tivemos que nos submeter a ela. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o PRB, naquele momento, ele se aliou ao então candidato Hélio Costa. Mas aqui, do ponto de vista da sua atuação política, não houve nenhuma outra possibilidade alternativa para os dois deputados do PRB, se não nos aliarmos a essa coligação que está aí, que é uma coligação que vem também do governo federal. O PRB hoje, ele é base de sustentação do governo da Dilma. E há uma orientação, não uma determinação, mas uma sugestão, uma orientação, de que o PRB, em todo o país, ele possa seguir essa coordenação política, envolvendo os partidos que compõem a base do governo Dilma. Essa é uma das razões que hoje faz com que o PRB esteja atrelado a esse grupo de partidos, que é o PT, o PCdoB e o PMDB. Agora, se houver alguma oportunidade disso mudar, o PRB está disposto a mudar? Veja, dizem que política é igual nuvem, né? Nós não temos um posicionamento fisiológico muito radical. O PRB, ele quer ajudar, ainda que esteja na oposição, mas ele não quer fazer uma oposição de forma irresponsável contra Minas Gerais. O posicionamento do partido, ele é e sempre será em torno dos ideais de Minas Gerais, dos interesses do povo mineiro. Então, ainda que hoje nós estejamos nessa base de oposição, nós queremos dar sugestões em prol de uma Minas melhor para todos nós vivermos. Então, nós, enquanto partido, enquanto agentes públicos, políticos, temos essa obrigação com os nossos eleitores e temos obrigação com o povo mineiro de sugestionar, de dar opiniões ao próprio governador. Agora, aqui em Belo Horizonte, se não me engano, o vereador do PRB na Câmara Chambarelli é vice-líder, não é isso, de governo? Não, o vereador Chambarelli é o nosso representante na Câmara Municipal. O PRB que tem feito um excelente trabalho também. Faz parte da base hoje. Faz parte da base do Márcio Lacerda, do prefeito Márcio Lacerda. Exatamente. O senhor está falando em ter candidatura própria, mas não se realmente viabilizar essa candidatura num segundo turno, a tendência qual seria? Veja, o PRB não tem espaço político dentro do governo Márcio Lacerda. Então, hoje, o governo Márcio Lacerda está representado por vários partidos. Você tem o PT, você tem o PPS, você tem o PDT, você tem o PTdoB, que agora conseguiu um espaço... O PSB está mais ou menos na mesma situação que o Anastasia está aqui, que Dilma está lá em Brasília. Exatamente. Né? Uma ampla base de apoio. O PRB, ainda que seja base de apoio do governo Márcio Lacerda, ele não compõe a estrutura de governo do Márcio Lacerda. Isso nos incomoda, isso traz um certo desconforto para os membros do partido. Mas a orientação para o nosso vereador é de que ele seja
base de sustentação do Márcio Lacerda. Eu fui vereador por 3 mandatos, 2 mandatos e meio. Mas em eleição, a pergunta é em eleição. Eleição é outra história. Em eleição é outra história. O deputado João Leite falou aqui que o PSB está conversando com o PRB. PSDB. Desculpe, o PSDB. O PSDB. O deputado João Leite, ele se encontrou com o nosso deputado federal, Jorge Hildo, que é o presidente estadual do partido, procurando se apresentar, enquanto PSDB, numa possível aliança em Contagem, ou seja, Contagem, o PSDB de Contagem apoiaria e o governo apoiaria a candidatura do Jorge Hildo, em troca de o PRB de Belo Horizonte compor com o PSDB. Ou seja, isso partiu do próprio deputado João Leite, e o PRB vê com muito bons olhos, naturalmente, essa Mas sugestão. Mas ainda não tem uma decisão? Não, porque não houve tempo de nós ainda, enquanto partido, conversarmos sobre esse assunto. Eu, particularmente, tive essa informação pela imprensa e hoje conversei com o deputado Jorge Hildo, que me confirmou esse encontro, essa conversa, mas que, naturalmente, ele está refletindo sobre isso. É uma proposta muito tentadora para ele, enquanto candidato a prefeito de Contagem, ter o apoio do PSDB em Contagem. Deputado, nosso tempo acabou. Obrigada, a conversa estava boa. Muito obrigado, viu? Obrigada pela presença. Eu conversei com o deputado estadual Carlos Henrique, do PRB. Nosso assunto, as eleições municipais. Como é que o partido, que hoje está na base de sustentação do governo Dilma, que está na base do prefeito Márcio Lacerda e é oposição ao governo Anastasia, pretende se posicionar em 2012 nas eleições municipais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.